nova mídia. Maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos, diz Trump. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, classificou nesta quinta-feira seu processo de impeachment como a maior caça às bruxas da história americana. A declaração foi feita no Twitter logo após uma votação na Câmara de Representantes, controlada pelo Partido Democrata, que aprovou a investigação para seu impeachment. Os democratas tentam demonstrar que Trump pressionou a Ucrânia a investigar o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É injusto, inconstitucional e fundamentalmente anti-americano, comentou a Casa Branca em comunicado. Ele nunca esquece de você. É o tema da palestra de Momento Divino com Viviane Campolim, que você vê agora. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou estudando o livro de Gênesis essa semana, conforme a divisão dos 5 primeiros livros em porções. Conforme assim eu decidi estudar. E esse estudo dividido em porções é conforme os estudos lá atrás em Israel, onde durante milênios se estudam em porções. E em Gênesis 8 diz assim: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E a gente pode pensar, Noé, personagem aqui do texto de Gênesis, foi um homem justo e íntegro entre o povo, né, naquela época. A palavra diz que ele andava com Deus. Então eu consigo imaginar como Noé se sentia em meio a tanta perversidade, tanta maldade e corrupção naquela época. Se vocês acham que hoje o mundo está de cabeça para o ar, né, com as notícias que quando ligamos o noticiário a gente escuta, naquela época, na época de Noé, era muito pior. E assim Deus decidiu destruir os humanos e iniciar novamente. E assim foi poupado a vida de Noé e sua família e dos animais. Algumas espécies, né, de animais entraram junto com Noé na arca. E quando Deus o chamou para construir essa arca, não pense que multidões foram ajudar Noé, não. Muitos ainda, pensando assim na história que nos é relatada em Gênesis, muitos ainda da época ainda o chamavam de louco. E após o início do dilúvio, imagina como Noé se sentiu dentro daquela arca, ele, a família e os animais. E foram muitos dias de céu nublado e com chuvas fortes. E mesmo quando as chuvas pararam, eles não viam terra seca. Então, diante dessa situação, quero chamar a atenção para aquilo que está destacado no versículo. Noé nunca estava sozinho. Ele tinha consigo a presença do ser mais importante, de Deus. Através de uma das janelas da arca, ele sentia a luz do Senhor, que assim o fazia continuar. E essa promessa que Deus fez a Noé, nós também podemos pegar para nós. Se estamos ao lado de Deus, Ele não vai se esquecer. Ele não vai se esquecer das promessas que Ele assim deixou nas Escrituras. Ele sempre estará conosco. Basta que a gente também não o abandone. Então é isso, eu deixo a leitura lá no livro de Gênesis 8, de 1 a 5, ok? Obrigada, até a próxima. Obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.